embaixatriz da Rede Meu Norte Brasil na Europa, sediada em Dublin, Irlanda. Boa tarde, Socorro. Olá, Amadeu, boa tarde para você. Boa tarde, Brasil, ao vivo, direto de Dublin. 30 de junho, Amadeu. São 6 meses que o coronavírus mudou a vida de todo mundo. E de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, o número de mortos chega a quase 503 mil, já está perto dos 503 mil. E o número de infectados, 10.350.000. Estados Unidos, que tem 4%, aliás, o número de mortos nos Estados Unidos, 126.307 mortos, e o Brasil com 58.314 mortes. Estados Unidos, que tem 4% da população mundial e 25% das mortes por Covid-19 em todo o mundo. O médico Anthony Fauci, que é o chefe da força-tarefa da Casa Branca no combate ao coronavírus no país, está depondo agora, mais uma vez, ao Senado americano. É uma espécie de prestação de conta sobre essa audiência, sobre a forma em que o governo americano está combatendo o vírus. O Anthony Fauci disse agora há pouco, Amadeu, que o número de novos casos nos Estados Unidos pode chegar a 100 mil. Ele disse que esse número para ele não vai ser surpresa se eles registrarem 100 mil novos casos por dia. Atualmente são 40 mil. Anthony Fauci diz que está preocupado com o aumento dos casos. Os estados suspenderam as restrições muito rápido. Segundo ele, o vírus não está controlado, os problemas vão continuar se não for obedecido o distanciamento social e o uso da máscara. Ele sempre defendeu o uso da máscara. Também durante essa audiência foi confirmado que o número de internações por Covid-19 nos Estados Unidos aumentou em 12 estados. Agora, aqui na Europa, a notícia são os novos surtos, o perigo da segunda onda. A gente já noticiou novos surtos na Espanha, pois não, Amadeu? Já a gente vai para a Europa. Quero só fechar, é muito triste a gente ver que a metade das mortes por coronavírus no mundo se concentram em 2 países, nos Estados Unidos e no Brasil. É um negócio absurdo, pensem bem, é um absurdo. A metade dos mortos por coronavírus no mundo está concentrada em 2 países. E uma pessoa que mora nos Estados Unidos me disse ontem, Socorro, que lá nos Estados Unidos, essa história da máscara que você falou que é fundamental, está da seguinte forma lá. Quem é republicano não usa máscara, quem é democrata usa máscara. Meu Deus do céu, a gente pensa que a ignorância industrial só ocorre em alguns países mais periféricos, mas não. No centro do poder econômico, Estados Unidos da América, existe lá uma escalada de ignorância terrível, impressionante, Socorro. Amadeu, a gente está vendo imagens aí da Flórida. A Flórida registrou hoje 6 mil novos casos. É um dos estados que mais registram novos casos. Também no Texas. Eu tenho amigos no Texas, Amadeu, e eles dizem que ver alguém usando máscara e mantendo o distanciamento social no Texas é mais difícil que achar diamante. Então, você já imagina como é que estão as coisas por lá. Por isso que o médico Anthony Fauci disse que não vai surpreender se o país registrar 100 mil novos casos de Covid-19 por dia, Amadeu. Isso é um absurdo. Vamos para a Europa. Vamos para a Europa. Pois é, a gente já mostrou novos surtos na Espanha, na Alemanha, agora na Inglaterra. Uma cidade na Inglaterra, a cidade de Leicester, que fica no centro do país, decretou isolamento total a partir de hoje. Essa é a primeira vez que uma cidade do Reino Unido passa a ter um isolamento local. A gente vê imagens aí de donos de restaurantes que se preparavam para abrir as portas pela primeira vez no próximo sábado, o exemplo que acontece em todo o país, em toda a Inglaterra, mas menos na cidade de Leicester. A ordem agora é a população ficar em casa. As lojas devem ser fechadas, as lojas são consideradas não essenciais, as escolas serão fechadas a partir da próxima quinta-feira e viagens desaconselhadas. De acordo com o Ministério da Saúde do Reino Unido, a cidade de Leicester, na semana passada, registrou 10% de todos os casos de Covid-19 no Reino Unido. Esse surto começou na primeira semana de junho em uma escola no leste da cidade e até a semana passada a cidade já havia registrado 1.000
casos confirmados de Covid-19. Agora a gente vai para Portugal, porque a partir de amanhã em Portugal, 19 bairros da região metropolitana de Lisboa vão adotar medidas ainda mais restritivas, isso a partir de amanhã, para conter surtos de Covid-19. O governo declarou situação de calamidade nessas áreas até o dia 14 de julho. A ordem só pode sair para comprar alimentos, trabalhar ou se exercitar rapidamente, permitido grupos de no máximo 5 pessoas, o comércio nessa região fecha mais cedo, a venda de bebida alcoólica fica proibida em vários estabelecimentos, como postos de combustíveis. E a gente vai ver agora o depoimento de um prefeito de uma cidade da Grande Lisboa, da cidade de Loures, que está bastante preocupado com a ocupação nos hospitais. Está, neste momento, em termos do Hospital Beatriz Anjos, a informação que temos é que está, neste momento, a lotação está quase preenchida em termos de dotação máxima para doentes Covid e em termos de unidade de cuidados intensivos ainda temos aqui alguma margem. Mas o que é fundamental aqui é haver uma grande coordenação entre os hospitais todos da região de Lisboa para que não cheguemos a uma altura de colapso, não é? Pois é, Amadeu, essas são as notícias sobre esse medo, dessa segunda onda aqui na Europa. Aliás, por falar em Europa, os brasileiros continuam não sendo bem-vindos, né? Agora é oficial. Sabe aquela famosa lista que a imprensa já via? Talvez vai ser. Agora é oficial, Amadeu. A União Europeia está abrindo as fronteiras para 14 países, né? Para visitantes, turistas de países fora da União Europeia. São 15 países, na verdade. E como já era esperado, brasileiros e americanos não estão nessa lista. A lista inclui Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai. Tive aí que a União Europeia foi bem política, país da Ásia, país da África, das Américas, só Canadá e Uruguai. Ainda a União Europeia disse ainda que está disposta a receber chineses se o governo da China abrir as fronteiras para cidadãos europeus. Aí é a reciprocidade esperada. Lembrando, Amadeu, que o que vai determinar a entrada é o país de residência e não a nacionalidade da pessoa. Essa lista, de acordo com a União Europeia, vai ser revisada a cada 2 semanas. Lembrando que há restrições aqui dentro da própria Europa. Vários países não aceitam visitantes, cidadãos, por exemplo, da Suécia, do Reino Unido, de Portugal, da Espanha. E lembrando, e aí nos Estados Unidos, que não são bem-vindos aqui, os americanos, nos Estados Unidos, Amadeu, vários estados também estão impondo quarentena para visitantes de outras cidades americanas. Olha, na Rússia tem eleição, plebiscito, e cabines são colocadas em locais improvisados, cabines de votação. Quero sua opinião, se isso aí, essas imagens que a gente vai ver agora, se daria certo no Brasil. Vamos ver, isso aí é totalmente inovador, Amadeu. Essa cabine aí são cabines, centro de votação, a gente vê em mesa de plástico, em uma calçada, no pátio de um prédio. Essa aí foi a maneira que o governo russo, que o presidente Putin encontrou para estimular a participação popular no referendo da reforma da Constituição, que prevê mais 2 mandatos de 6 anos cada para o presidente Putin. Ele que está no poder desde 1999. A votação começou no dia 25 de junho, termina amanhã. O governo da Rússia diz que essa longa votação, vários dias, isso é para evitar aglomeração nas sessões, né, para impedir a proliferação do vírus. Mas a oposição, os críticos do governo russo, dizem que isso aí é apenas para conseguir mais eleitores, para fazer legítimo a perpetuação de Putin no poder, Amadeu. Olha só, se fosse aqui no Brasil, né, eu caí de pau. País de último mundo, papapá, sem que o eleitor tenha privacidade para votar, sem isso, sem aquilo, sem as condições disso e daquilo. Mas tá aí, ó, na Rússia aí, esse é um local de votação. A praça
um estacionamento, uma calçada, o porta-mala de um carro. Então, quem sabe num bar, não é? Obrigado. A urna vai aonde está o eleitor. Então, obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã. Olha, uma boa notícia para você que está precisando ou querendo viajar.